Mateus capítulo 5 diz que quando Jesus viu uma multidão, ele subiu ao monte, se assentou e os discípulos dele se aproximaram. Então Jesus passou a ensinar aquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele faz um contraste entre pobre e reino, porque reino fala de riqueza, poder. E como o pobre não tem nem riqueza e nem poder, ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Aqui Jesus cita o Salmo 37, verso 11. É interessante porque geralmente quem herda a terra são os violentos, os bravos, os fortes, mas aqui ele diz: os mansos vão herdar a terra. Não vão conquistar com a força do seu braço. É claro que é Cristo que vai conquistar. Depois ele continua: os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados quando o reino de Deus se manifestar com justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é invisível, mas um dia teremos corpos transformados e Jesus prometeu que nós veremos a Deus. Observe que os discípulos estão olhando para Jesus, eles estão vendo Jesus, mas ele diz: vocês verão a Deus. Ele se refere aqui ao Pai, como está em Apocalipse 22, 4. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, essa é a justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus vira e diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vocês forem insultados, perseguidos, e quando mentirem, disserem todo mal contra vocês, alegrem, se exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Porque foi desse jeito que os profetas foram perseguidos. Então Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se esse sal não puder salgar a comida, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. A luz serve para iluminar. Mas como que essa luz vai brilhar? E ele explica: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e deem glória a Deus, o Pai que está nos céus. Ou seja, o nosso comportamento é que faz a gente brilhar diante de uma sociedade corrompida. Mas muitas pessoas preferem falar e não viver. Jesus está ensinando: vocês só vão brilhar quando vocês viverem aquilo que está escrito na palavra. Em seguida, Jesus mostra que ele veio cumprir, isso é, dar cumprimento a tudo aquilo que estava escrito acerca dele na lei e nos profetas. Logo em seguida, Jesus deixa uma lição muito preciosa. Ele fala que nós não devemos nos irar ou insultar nosso irmão. Ele diz que aquele que chamar o seu irmão de raca, ele está sujeito ao fogo do inferno. Ele diz mais: se você vai levar uma oferta para o Senhor, mas lembrar que você tem alguma pendência com o seu irmão, conserta primeiro, deixa a sua oferta ali, não entregue ela, porque você não vai estar entregando de coração. Você está com a vida torta, então conserta com o seu irmão e depois sim vai adorar o Senhor. Quando ele fala do adultério, ele diz: vocês ouviram, não cometam adultério. Eu, porém, digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso é, Jesus está dizendo para as pessoas não pensarem que cobiçar uma mulher não tem nada a ver. Imagina hoje, nesses dias em que a pornografia está tomando conta da sociedade de modo geral. E como lidar com essa situação tão difícil? Ele diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Se a sua mão direita te leva a tropeçar, corte e jogue fora. É preferível você perder a parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus está dizendo para você ser radical. Isso é, existe algum aplicativo que está sendo um gatilho para você pecar nessa área? Apague esse aplicativo, chega lá e exclui tudo que tem nele,
tire a sua conexão com esse mal, arranque o mal pela raiz. Se você tem um problema nessa área e o seu computador fica lá no quarto, coloque ele onde todos podem ver. Além do mais, busque de forma intensa romper com tudo aquilo que tem levado você a esse tipo de pecado. Jesus não deixa de falar aqui sobre aqueles que se apoiavam na legislação mosaica que dizia: aquele que repudiar sua mulher deve lhe dar carta de divórcio. Jesus explica da seguinte forma: eu digo, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, expõe ela a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, se não for nessa circunstância, o divórcio é ilegal. Jesus também fala sobre os juramentos. Então ele diz para você não ficar jurando por Deus, pela terra, por Jerusalém, por nada disso. Que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Você não precisa jurar para as pessoas, você precisa cumprir aquilo que você fala, porque esse é o proceder de um servo de Deus. Jesus também condena o ato da vingança. Isso me lembra muito o que Paulo fala em Romanos 12, no verso 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E por fim, esse capítulo termina com a lei mais importante, onde Jesus diz: ame o próximo como a ti mesmo. Ele diz da seguinte forma: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para que sejam filhos do Pai que está nos céus. Porque se vocês amarem apenas as pessoas que amam vocês, que recompensa você vai ter? Os publicanos também fazem isso. Se você saudar apenas os irmãos que te amam, o que você está fazendo demais? Os gentios também fazem isso. Então Jesus conclui aqui dizendo: portanto, sejam perfeitos, ou seja, sejam maduros, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Essa foi a reflexão diária de Mateus capítulo 5, um pouco maior do que o normal, porque o capítulo é grande. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Não se esqueça de deixar o tal do like, porque ajuda o canal. Também compartilhar com outros irmãos nas suas redes sociais e confere se você está inscrito e se você ativou o sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente coloca nesse canal Devocional Bíblico Online e também no canal Curso Bíblico Online. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.